Jesus é Deus, o que significa o verbo que se fez carne. Vamos ler aqui o que tem no Evangelho de João, logo no início, no versículo 1, também no capítulo 1. Lá diz: no começo, aquele que é a palavra já existia. Aqui já prova que Jesus Cristo estava com Deus na eternidade, ou seja, Jesus é o verbo abstrato que se fez carne, concreto. Jesus é a palavra, tudo aquilo que saía da boca de Deus quando ele criou o universo. Em outras palavras, Jesus criou o universo, pois diz: no começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus, ou seja, ele estava com Deus porque era Deus. Jesus é a palavra de Deus, é tudo que Deus pronuncia, a sua vontade, suas leis, seus princípios e valores encarnado em um homem. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, como eu falei. Por meio da palavra abstrato que saía de Deus, criou todo o universo. Ele deu uma ordem e tudo que foi feito. Deus criou tudo a partir do nada. E nada do que existe foi feito sem ela, a palavra. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, porém veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, no caso ele se refere a Jesus, que veio à terra, no caso Deus, o verbo se encarnou em um homem. Deus ali deixou a sua gloriosa majestade, saiu do trono de todo o poder, honra e glória e veio aqui viver como ser humano, limitado. Por isso é o título de filho. Ele veio viver aqui abaixo da posição em que ele estava para poder pregar o evangelho a toda a criatura. Porém o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu, que no caso foram os judeus, israelitas. Porém alguns creram nele e o receberam, e a este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. No caso ele fala de tanto os judeus como não judeus, que também aceitaram hoje em dia. Todo aquele hoje em dia, independente da nacionalidade, que aceita a Jesus Cristo, ele no caso é feito filho de Deus. Eles não se tornaram filho de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi pai deles. No caso aqui é um tipo de nascimento espiritual. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, que no caso é Jesus, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, abre aspas, ele vem depois de mim, porém é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Aqui afirma novamente que Jesus Cristo já estava na eternidade com Deus. Ele é o próprio Deus, no caso que criou Adão e Eva e também deu a instrução e advertiu para eles não comerem a árvore do fruto proibido. Se comessem aquele fruto proibido, no caso, iriam passar pelas 3 mortes: a morte espiritual, a morte física e, consequentemente, a morte eterna, que é que todos nós, no caso que não aceitamos a Jesus Cristo, iremos passar. E a morte espiritual é o afastamento de Deus, que todo homem já nasce afastado. Depois, durante a vida, ao aceitar Jesus Cristo e mudar o estilo de vida, ele passa pelo novo nascimento, a regeneração, a justificação, para depois se santificar, para receber o corpo glorioso. Aí ele continua aqui no versículo 16: porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, porém o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que no caso é Jesus, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus, ou seja, Deus veio à terra, encarnou-se em um homem e mostrou o estilo certo de vida, o comportamento que todo aquele tem que viver para, no caso, herdar a vida eterna e a salvação.
É necessário que com o livre-arbítrio você possa aceitar Jesus Cristo, pois o preço já foi pago na cruz. Agora cada um de nós tem responsabilidade com o livre-arbítrio de aceitar e mudar de vida para sermos salvos. Mesmo o preço sendo pago, depende de nós aceitarmos a Jesus Cristo ou não. E você observa que essa questão se Jesus é Deus ou não, esse texto aqui, a primeira carta de João no Evangelho, já diz que Jesus Cristo é o próprio Deus, a palavra que criou todo o universo. Na Bíblia não há registros de Jesus dizendo palavra por palavra, eu sou Deus. Entretanto, isso não significa que ele não tenha afirmado ser Deus. Como exemplo, toma as palavras de Jesus em João capítulo 10, versículo 30, abre aspas. Ele disse, eu e o Pai somos um. Em um primeiro olhar, isso pode não parecer uma afirmação de Jesus em ser Deus. Porém, se a gente perceber, ao ele dizer eu e o Pai somos um, significa que eles são a mesma pessoa, pois Deus, no caso, mandou o seu Filho unigênito e, no caso, encarnou-se em um homem, sendo Jesus. Jesus é a vontade de Deus expressa em um homem. Tudo que Deus ensina, que Deus fala, que Deus quer, está em Jesus Cristo. Toda a sua ideologia, seus conceitos, a sua palavra, abstrato, foi e encarnou a vontade em um homem, carne e osso. E esse homem exerceu esse estilo de vida, esse comportamento, ensinando para todos um que é Deus. Jesus é a vontade de Deus expressa em um homem, é o próprio Deus que se encarnou em um homem e ensinou o caminho certo para ser vivido. Então, espero que todos vocês possam compreender, pois diz que o Verbo era Deus, diz que o Verbo se fez carne. Isso claramente indica que Jesus é Deus em carne. Então, que todos vocês possam receber essa mensagem e toda vez que lhe perguntarem sobre Jesus ser Deus, sim, você pode responder com convicção que Jesus é o Verbo encarnado, a palavra de Deus que estava desde o princípio, que criou todo o universo, se encarnou em um homem e veio aqui nos ensinar o verdadeiro estilo de vida. Então, que Deus abençoe todos vocês grandemente, com ricas bênçãos, e também não se esqueçam de ler as Escrituras Sagradas para poder crescer ainda mais no conhecimento, na graça, na palavra de Deus. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Até o próximo encontro.